Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma pequena cidade universitária em Massachusetts, entre as colinas arborizadas com as cores mutáveis do outono e os edifícios de tijolos vermelhos da arquitetura vitoriana, vivia um velho chamado Elliot Bernstein. Aos 72 anos, ele era conhecido em toda a cidade como um homem de rara inteligência, um ex-professor emérito de teologia comparada na universidade local. Ele sempre usava um longo casaco de lã cinza, um chapéu fedora e andava com uma bengala, que usava mais por hábito do que por necessidade. Judeu praticante, Elliot não era apenas um frequentador da igreja aos domingos. Ele havia estudado a Torá desde a infância, passou décadas dissecando os comentários rabínicos, os ensinamentos do Talmud, os evangelhos cristãos, as filosofias hindus, e até mesmo o Alcorão. Seu escritório estava repleto de livros cuidadosamente anotados em vários idiomas. Ele havia lecionado em universidades de prestígio como Harvard, Princeton e até no exterior. No entanto, apesar de todo esse conhecimento acumulado, algo nele permaneceu inasolvível. Ele passou a vida procurando a verdade religiosa universal, mas quanto mais lia, mais lhe parecia que algumas coisas ainda lhe escapavam. O Islão, em particular, permanecia um enigma para ele. Ele conhecia seus textos, seus versos, seus hadices, mas nunca ousara encará-la de outra perspectiva que não fosse a de fora, através dos filtros da crítica acadêmica ou dos prismas de seus preconceitos culturais. Admirava a disciplina dos muçulmanos, sua conexão diária com Deus, mas não conseguia deixar de vê-la como uma fé estrangeira, como um território cujo mapa ele conhecia, mas nunca seu solo. Naquela sexta-feira, folhas de bordo esvoaçavam pelas ruas como borboletas de âmbar e ouro. O ar carregava aquela frescura seca da Nova Inglaterra, e a cidade parecia suspensa entre a luz do dia e o silêncio interior do fim de semana de faculdade. Elliot, como sempre, caminhava lentamente sem destino certo. Ele adorava esses momentos de solidão, quando seus pensamentos vagavam livremente, como pássaros buscando um poleiro entre o céu e a terra. Foi então que ele entrou em um bairro mais modesto, ao norte da cidade, onde as casas eram mais simples, as cercas de madeira pintadas às vezes descascando, mas os rostos eram frequentemente mais abertos. Na curva de uma encruzilhada, uma pequena mesquita situava-se discretamente entre dois edifícios. Seu minarete era baixo, quase invisível na paisagem, mas o chamado do muezim, embora breve, soara alguns momentos antes, e uma torrente de fiéis correu em sua direção com calma e respeito. Intrigado, Elliot fez uma pausa. Sempre houve algo nas mesquitas que o cativava, a maneira como os fiéis tiravam os sapatos antes de entrar, a repetição serena das abluções, o som dos versos recitados em árabe, uma língua que ele não falava, mas que estudará o suficiente para reconhecer certas frases do Alcorão. Sentou-se num banco não muito longe da entrada, acompanhando com o olhar as figuras que passavam. Homens de diversas origens, africanos, árabes, asiáticos e alguns americanos brancos, entraram um a um. O contraste com os templos ou sinagogas de sua infância ainda o impressionava. Ali não havia decoração ostentosa, apenas tapetes, corações voltados para um único ponto. Enquanto ele observava a cena com curiosidade benevolente, seu olhar caiu sobre uma criança. Um menino de cerca de 11 anos de idade, ainda vestido com um uniforme escolar, mochila nas costas, parava para cumprimentar os mais velhos com uma facilidade desarmante. Ele tinha aquela mistura de respeito e vivacidade raramente vista em crianças da sua idade. Não era tímido nem insolente. Apenas, aqui inteiro. Este menino, pensou Elliot, tinha algo de incomum. Seu rosto parecia iluminado por uma paz interior que ele próprio, apesar de seus anos de meditação e estudo, não possuía. O menino então entrou na mesquita. Elliot fica ali pensativo. Ele não sabia por quê, mas queria esperar. Cerca de 20 minutos depois, os fiéis começaram a sair. O jovem também. Ele segurava uma pequeno Alcorão em suas mãos, desgastado mas bem conservado. Elliot olhou para ele e com uma súbita explosão de energia gritou: "Você está vindo de dentro?" Ele perguntou com um sorriso, tentando suavizar sua voz grave. O menino parou e olhou para ele com curiosidade, mas sem medo. "Sim, senhor. Acabamos de rezar. Tem alguma pergunta?" Essa resposta simples, mas direta, tocou Elliot. Ele não estava acostumado a uma criança recebê-lo com tanta abertura, sem suspeita ou condescendência. "Na verdade, sim. Sou professor de teologia. Estudei religiões a vida toda. Islamismo, eu sei em teoria. Mas ainda tenho perguntas. Talvez até demais."
Se você responder a 10 das minhas perguntas sobre sua fé com sinceridade, prometo pensar nelas seriamente. E se suas respostas ressoarem comigo, vou te ouvir até o fim. Tudo bem para você? O menino pareceu hesitar por uma fração de segundo, surpreso que um homem idoso e respeitável se dirigisse a ele daquela maneira. Mas seu olhar não vacilou. Ele se endireitou ligeiramente e disse calmamente: faça suas perguntas, senhor. Elliot então fixou seus olhos no jovem Adam. Ele viu algo que não esperava, uma força silenciosa, muito silenciosa, uma maturidade que não veio da escola, mas da alma. Então ele respirou fundo, e começou. Elliot cruzou as mãos sobre a bengala, observando o menino fascinado por sua calma. Não previra que a conversa se tornaria tão séria. Ele, que havia debatido com doutores em teologia, agora se via diante de uma criança, mas cujas palavras pareciam ter mais peso do que muitos discursos acadêmicos. Onde está Deus de acordo com o islamismo? Elliot fez a pergunta com uma voz suave, quase reverente, como se estivesse abrindo um livro antigo. Adam olhou para o céu e depois novamente para o professor. Deus está acima de tudo, ele disse lentamente, como se estivesse recitando algo que ele entendia profundamente. Acima dos céus, em seu trono, como ele disse no Alcorão. Mas ele não está limitado a este lugar. Ele não está contido como nós no espaço. Ele também está perto, mais perto de nós do que a nossa própria jugular. Ele ouve cada oração, vê cada lágrima. Ele está lá sem estar confinado a um lugar, porque foi ele quem criou o lugar. Um silêncio respeitoso se instalou. Elliot assentiu lentamente, seu olhar se tornando mais introspectivo. Essa concepção transcendente e íntima de Deus o lembrava de certos místicos judeus, mas ali havia uma pureza nas palavras, uma ausência de complicação. Ele anotou em seu caderno, com um gesto lento: Deus está lá sem ser contido. Ele está acima, mas perto. 2. Onde ele estava antes da criação? Deus estava lá, Adão respondeu sem esperar, sem começo. Ele nunca esteve ausente. Ele não precisa de tempo para existir, nem de espaço para ser. Tempo e espaço são suas criaturas. Ele é eterno, sem começo, sem fim. Ele não foi gerado, nem gera. Ele não mudou antes e depois da criação. Ele é aquele que é, sempre. Elliot sentiu uma leve emoção invadi-lo. Essas palavras, tão simples, despertaram nele reflexos de antigas leituras, lembranças de discussões em torno do nome divino no Antigo Testamento, Eia é Shereia. Eu sou aquele que é uma coincidência? Talvez. Ou uma ressonância mais profunda do que ele ousava nomear. 3. O que ele estava fazendo antes da criação? Desta vez, Elliot inclinou a cabeça levemente, curioso para ver se a criança ficaria confusa. Mas Adão não olhou para baixo. Ele existia em sua perfeição. Nunca se entediava. Nada lhe faltava. Ele não criou por necessidade, mas por sabedoria. Deus não cria para preencher um vazio, pois ele é completo. Ele sabia o que criaria, mesmo antes do início dos tempos. Seu conhecimento é infinito. Elliot permaneceu em silêncio. Já ouvirá esse tipo de resposta de certos pensadores sufis, mas nunca expressa com tanta clareza, com tanta certeza silenciosa. Olhou para Adam, impressionado com o contraste entre a juventude do menino e a maturidade de suas palavras. Você quer dizer que ele não precisa criar para existir? Exatamente. Somos nós que precisamos ser criados para existir, não ele. Ele te observou, desta vez com um leve tremor na mão. A criação não surgiu da necessidade, mas da sabedoria. 4. Por que você acredita em um livro revelado a um homem que não sabia ler nem escrever? Nesse ponto, o professor fez uma pausa mais longa. Esperava ver a criança hesitar, buscando palavras. Mas em vez disso, Adão sorriu levemente, quase com ternura, como se estivesse prestes a contar uma história que tanto estimava. Esse é precisamente o milagre, Senhor. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, não sabia ler nem escrever. Era um homem simples, pastor e depois comerciante. Mas quando recebeu a revelação, transmitiu um livro de uma beleza, profundidade e coerência que ninguém conseguia imitar. Até seus inimigos reconheceram o poder de suas palavras. O Alcorão fala da ciência, dos céus, da justiça, das almas. Não foi escrito por um homem. Mesmo os maiores eruditos, ao longo de 1400 anos, foram incapazes de produzir algo semelhante. É um milagre vivo. Elliot sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Lembrou-se de um versículo que lera numa tradução inglesa do Alcorão. Se duvidarem, que produzam uma surata semelhante a esta. Ele nunca havia levado esse desafio literário a sério. Mas ao ouvir Adam falar sobre isso, percebeu algo mais. Um relacionamento vivo entre uma criança e seu livro, uma confiança profunda, quase luminosa. 5. Se Deus é misericordioso, por que ele permite o mal?
Elliot fez a pergunta com mais seriedade do que as anteriores. Não vinha do intelecto, mas de uma ferida enterrada. Ele nunca parara de se perguntar: por que o mal, por que o sofrimento, por que a morte de uma criança ou de um inocente esmagado por guerras? Adão ficou em silêncio por um momento. Pareceu sentir o peso da pergunta nos olhos do velho. Então, lentamente respondeu: o mal é um teste, Sr. Elliot, não um castigo. Deus deu aos humanos o livre-arbítrio, a capacidade de escolher. E sem escolha não há bem, não há mérito. É porque existe a possibilidade de fazer o mal que o bem tem valor. E às vezes, por trás do que acreditamos ser sofrimento desnecessário, Deus esconde uma sabedoria que ainda não vemos. Ele fez uma pausa. Uma criança não entende por que um brinquedo perigoso está sendo tirado dela, mas seus pais entendem. Às vezes somos como essa criança. Não entendemos o que Deus está fazendo, mas Ele sabe o que nós não entendemos. Elliot fechou os olhos por um instante. As palavras ressoaram com uma verdade dolorosa. Ele pensou no irmão, morto num campo de concentração. Em todas as vezes em que gritara silenciosamente para o céu. Será que alguma vez se permitirá pensar que talvez houvesse um significado para tudo aquilo além da lógica humana? E se alguém perder a fé por causa da dor? Ele sussurrou. Às vezes, a dor é justamente o que nos impulsiona a buscar a Deus. Ela quebra nosso orgulho, faz nossas máscaras caírem. O profeta, que a paz esteja com ele, disse que até a picada de um espinho apaga pecados. Nada é em vão para Deus. 6. Por que você reza 5 vezes por dia? Desta vez, Elliot deu um leve sorriso. A disciplina dos muçulmanos sempre o impressionara. Ele não conhecia nenhuma outra comunidade tão rigorosa na oração. Adão respondeu, como se estivesse falando de um tesouro pessoal. Porque a oração é o nosso encontro com Deus. É o momento em que a alma respira. Ao amanhecer, começamos o dia lembrando-nos daquele que nos criou. E cada oração subsequente nos reorienta. É uma purificação do coração, 5 vezes ao dia. Neste mundo cheio de distrações, a oração nos lembra do que realmente importa. Mas 5 vezes? Não é um pouco excessivo? Adam deu uma risadinha. Quando você ama alguém, não conta os momentos que passa com essa pessoa. E Deus merece muito mais do que isso. Cada oração é curta, mas profunda. É uma conexão. Uma luz no tumulto da vida. Elliot observou cuidadosamente. 5 lembretes de amor em um mundo de esquecimento. 7. Por que você está andando em um cubo em Meca? A próxima pergunta foi feita sem zombaria, mas com genuína curiosidade. Elliot tinha visto vídeos da peregrinação, com milhares de pessoas circulando um cubo preto. Para ele sempre parecerá estranho. Mas Adão respondeu gravemente. Este cubo é a Caaba. Não é um ídolo. Não é a pedra que adoramos. É um ponto de encontro, um símbolo de unidade. Todos os muçulmanos do mundo rezam em direção a ele, onde quer que estejam. E quando caminhamos ao seu redor durante a peregrinação, nos tornamos parte de um todo. Milhões de seres humanos, ricos ou pobres, negros ou brancos, reis ou trabalhadores, todos em um círculo, no mesmo ritmo. É a imagem da igualdade diante de Deus. Ele fez uma pausa. Ela nos lembra que Deus é um, e que somos seus servos, iguais, frágeis, girando em torno de um centro que não muda. Elliot, comovido, sussurrou quase para si mesmo. Como os planetas ao redor do Sol. Adam está bem. Sim. Ou como átomos em torno de um núcleo. Até a natureza gira. Está na nossa essência. 8. Por que você jejua por um mês inteiro? Elliot franziu a testa ligeiramente. Ele sempre achou isso extremo. 30 dias sem comida nem água do nascer ao pôr do sol? Por que submeter seu corpo a condições tão adversas? Adão respondeu calmamente. O jejum é mais do que abster-se de comida. É uma purificação do coração. Aprendemos a nos desapegar dos prazeres. Sentimos a fome dos pobres. Lembramos que tudo o que temos é uma bênção, não um direito. Mas, Deus realmente precisa que você passe fome? Não é Deus quem precisa disso. Somos nós. Quando jejuamos, nos tornamos mais atentos, mais pacientes, mais gentis. Controlamos nosso ego. O profeta disse que Deus não tem utilidade para a fome se ela não for acompanhada de bondade. Jejuar é aprender a ser melhor. Ele te observou lentamente. Jejum não é privação. É um espelho que se reflete na alma. 9. O que é fé para você? A voz de Elliot suavizou-se. Ele fez a pergunta como se estivesse pedindo para ver um coração. Adão não pensou muito. Fé é crer em Deus, em seus anjos, em seus livros, em seus profetas, no dia do juízo final e no destino, seja ele bom ou difícil. Mas não é apenas crer, é confiar, mesmo quando você não entende, mesmo quando tudo parece estar desmoronando.
Fé é dizer, Deus sabe e eu confio nele. Ele olhou para o céu. É uma luz que carregamos no coração. Às vezes ela tremula, mas nunca se apaga. Elliot colocou a mão no peito. Ele sabia exatamente o que aquela luz bruxuleante significava. 10. E eu, um velho judeu. Por que Deus me teria desencaminhado, se você estiver certo? Essa pergunta mergulhou num silêncio profundo. Trazia consigo medo, dúvida, mas também uma busca sincera. Elliot buscava uma resposta, não um julgamento. Adão olhou para baixo por um instante. Depois ergueu os olhos novamente e respondeu com uma ternura quase fraternal. Talvez Deus não o tenha desviado. Talvez ele o tenha trazido aqui, agora, para que seu coração possa ouvir algo. Deus não fecha a porta para aqueles que o buscam sinceramente. Enquanto você respirar, enquanto você questionar, Ele pode guiá-lo. Mesmo no último momento da vida, Deus pode iluminar um coração. Basta um passo. Elliot sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Olhou para a criança com os olhos brilhando. Não disse nada, mas no silêncio, algo dentro dele havia se transformado. Elliot permaneceu em silêncio. O vento soprava suavemente, trazendo consigo o aroma seco das folhas de outono. Algumas caíam lentamente ao redor deles, como se o próprio tempo tivesse parado para ouvir a conversa. O velho banco de madeira rangeu levemente sob o peso deles, mas nenhum dos dois se moveu. Elliot encarou o menino com um olhar repleto de espanto, respeito e introspecção. As respostas de Adam ressoaram dentro dele como uma música suave, porém firme, algo que ele não ouvia há muito tempo, ou talvez nunca. Não eram palavras decoradas. Eram verdades vividas, suportadas com humildade por uma criança cuja fé era sólida como uma montanha. Ele buscou em sua mente uma objeção, uma brecha, uma fuga intelectual, mas não havia nenhuma. Ou melhor, ele não sentia mais necessidade disso. Era como se algo dentro dele tivesse parado de lutar. O velho inspirou lentamente. Sentiu o ar fresco do outono invadir seus pulmões. Um ar que, pela primeira vez em muito tempo, pareceu purificá-lo de dentro para fora. Então, sem pressa, levantou-se. Seu casaco de lã escura amassou-se suavemente e seus joelhos protestaram um pouco. Ele se abaixou, colocou a mão trêmula no ombro do menino e disse com a voz rouca, carregada de emoção: "Obrigado, Adam. Você pode ter mudado o curso da minha vida." Adão olhou para ele surpreso e respondeu com um sorriso. Ele não tentou convencer. Ele simplesmente semeou. Meses se passaram. O outono deu lugar ao inverno, e o inverno lentamente recuou diante da doçura da primavera. Mas no coração de Elliot, uma nova estação já havia começado. Ele leu muito. O Alcorão traduzido, os comentários, os testemunhos. Começou a rezar, a princípio em silêncio, desajeitadamente, sem saber exatamente com quem estava falando. Mas persistiu. Sentia-se como uma velha árvore que, contra todas as probabilidades, começava a brotar novamente. Ele se lembrava das palavras de Adão. Ainda as ouvia às vezes como um eco suave e constante. E, acima de tudo, lembrava-se do olhar do menino, um olhar sem julgamento, mas cheio de luz. Então chegou aquele dia. Numa sexta-feira de maio, enquanto o sol acariciava a cidade, um homem de cerca de 70 anos entrou pela porta de uma pequena mesquita do bairro. Ele vestia um terno simples, mas limpo. Seu olhar era sério, mas tranquilo. Alguns fiéis já estavam sentados. Outros se viraram surpresos. Reconheceram-no. Era Elliot, o professor aposentado, aquele que às vezes se via sentado no parque, sempre imerso em pensamentos. Ele avançou lentamente, como alguém que se move em direção a um limiar sagrado. E ali de pé de frente para a quibla, cercado por testemunhas silenciosas e comovidas, Elliot levantou as mãos, com uma voz trêmula, mas clara, disse: "Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah." Lágrimas silenciosas rolaram por suas bochechas. Ele não as enxugou. Deixou-as cair, como chuva lavando a poeira do passado. Na primeira fila, o menino olhou para cima. Adão. Seu rosto se iluminou com um sorriso enorme, como se os próprios céus estivessem se abrindo naquele momento. No coração de Elliot, uma nova luz se acendeu. Não uma luz forte ou ofuscante. Não. Uma luz suave, constante e tranquila. Uma luz que simplesmente dizia: "Você chegou em casa."